Vamos lá. Aula de redação, linguagem formal e informal. Então, vamos dar início. Nossa aula, deixa eu colocar vocês mais no cantinho. Aí. Então, vamos lá. Vocês têm uma ideia do que é linguagem formal e informal? Primeira coisa. Linguagem informal é aquele que usa pronomes e verbos. Linguagem formal é aquela linguagem que segue todas as regras portuguesas. Isso, regras de ortografia, certo? Sim. É isso mesmo. E aí, informal é quando não segue, né? É o oposto disso. Então, vamos lá. Linguagem formal é usada em situações formais. O que são situações formais? Situações em que se exige uma formalidade para se comportar, falar ou escrever, tá? E sua estrutura obedece às regras da norma culta. O que é a norma culta? É aquilo que a gente acabou de comentar, que é a norma onde há o uso de todas as regras da língua portuguesa de forma correta, tá? Porque também não adianta usar as regras de forma errada. A linguagem informal é usada em situações informais. O que são situações informais? Convívio familiar, ali com um almoço em família, uma situação informal, passear no parque e conversar com os amigos é uma situação informal, tá? E sua estrutura permite o uso de gírias. Então, a gente já entende que quando houverem gírias, não é um contexto formal, tá? É um contexto informal. Então, vamos lá. É essencial que o falante saiba adequar o seu discurso aos diferentes contextos comunicativos, principalmente para garantir uma adequação linguística ao se comunicar. O que isso significa? Significa dizer que você tem que se adequar ao contexto. Se você está num contexto formal, você não deve usar gírias, não deve usar palavras de baixo calão, palavrões, né, bobeira, tem que se comportar adequadamente. Enquanto você estiver na roda dos seus amigos, você pode se comportar de forma mais livre, tá? Linguagem formal é usada quando não há formalidade entre os interlocutores. Quem são os interlocutores? São os falantes, né? As pessoas que estão se comunicando. Interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Por exemplo, você vai dar uma palestra, você vai apresentar um trabalho na escola. Tem que ser de forma séria, tem que ser de forma... Você tem que apresentar aquele trabalho com uma postura, porque é algo importante, é um ambiente sério, tá? Então, usa-se a língua formal. Características da língua formal. Utilização rigorosa das normas gramaticais, que é a norma culta. Pronúncia clara e correta das palavras. Então, é importante se atentar à dicção nesse ponto, tá? O que é dicção? É a pronúncia clara e correta das palavras, é quando você tem a dicção boa. Oi, Vicente, pode falar. Professora, essa palavra formal e essa palavra que não é como se você falasse uma hora respeitoso, com respeito, falando certo, né, linguagem formal, e na outra falando mais livre, mais aberto. Respeitoso não seria a palavra, porque assim, a gente tem que tratar todo mundo com respeito, sempre. Sim. Mesmo no diálogo formal e no diálogo informal. Seria mais no sentido de
de conjugação verbal e aplicação da norma de forma correta. Quando nós estamos em um ambiente formal, é normal que a gente passe a conjugar, né, e usar todas as pessoas de forma ampla, tá? E não só limitado ali quando estamos num ambiente informal, seria mais nesse sentido. Mas respeito a gente trata sempre, tem que estar presente sempre, tá? Em ambas as situações. Vou até levantar, arrumar um pouquinho melhor meu celular aqui. Então, vamos lá. Utilização de vocabulário rico e diversificado. Lembra que desde a primeira aula eu estou falando com vocês para que a gente aprenda mais palavras, para que vocês pesquisem mais, prestem atenção nas palavras que as pessoas falam ao redor de vocês, anote, pegue e busque o significado. Lembra que eu estou falando sempre isso para vocês? Por quê? Porque no dia da redação, ou todas as redações que vocês forem, ou qualquer coisa que vocês forem escrever, quando você não tem vocabulário suficiente, você não consegue expressar com clareza a sua ideia. E o que o examinador necessita no momento da prova? Ele necessita que você expresse de forma clara as suas ideias dentro da redação. É por isso que na prova tem uma redação, porque é um critério avaliativo muito importante. E o que a gente percebe? Que muitas pessoas, não só vocês, pessoas do modo geral, não conseguem se expressar com clareza por conta da dificuldade que tem em utilizar um vocabulário rico e diversificado, tá? Então, o que é isso? Talvez não, com certeza, não ficar ali desleixado com o português, ficar desleixado com os estudos, não ler coisas que são importantes, que são interessantes, por exemplo. Não que um quadrinho ou uma leitura mais divertida, né? Que é a leitura que a gente fala, que é a leitura para diversão. Não que uma leitura com diversão não tenha a sua qualidade, mas quando a gente está tratando sobre estudo, é interessante que seja feita uma leitura muito mais aprofundada, com livros de conhecimento, com livros de estudo. Então, por exemplo, eu leio todo dia, mas você está lendo o quê? Eu estou lendo um livro sobre um romance que às vezes não tem sentido para enriquecer o teu conhecimento. Ele é um livro que vai te proporcionar lazer, né? Porque vai te proporcionar vai te entreter, porque é como se fosse um filme, né? Você fica entretido com aquilo, mas não é um livro que vai te trazer enriquecimento no vocabulário ou enriquecimento de conhecimento, tá? Então, procure boas leituras. Registro, cuidado, prestigiado, complexo e erudito, tá? Então, são características da língua formal. O que é registro de cuidado, prestígio, complexo, erudito? São todas palavras e formas de falar que trazem a formalidade, tá? Então, você tem que falar com muito mais atenção e com muito mais estudo, com muito mais enriquecimento, conhecimento. Situações de uso da linguagem formal, são exemplos, tá? Aqui são alguns exemplos, são várias outras situações. Oi, Vicente, pode falar. Pro,
Aí tô falando de públicos, políticos, sim, isso aí tá certo. Geralmente você fala mais nessa linguagem quando tá falando dessas coisas. Isso mesmo. Situações de uso da linguagem formal. Alguns exemplos. Discurso público, discursos públicos ou políticos, em salas de aula, conferências, palestras, seminários. Ó, não é porque nós não estamos em uma sala de aula física que deixamos de estar em uma sala de aula virtual, tá? Aqui é uma sala de aula virtual. Então, também tem que aplicar qual linguagem? A formal. A formal. Porque imagina só, eu tô aqui dando aula para vocês, e daí eu fico falando tudo errado, ou explicando coisas erradas, aí vocês não vão aprender, né? Aí, ao invés de ajudar, eu vou atrapalhar o estudo de vocês, tá? Então, em exames e concursos públicos, quando vocês forem fazer as provas, tem que fazer em qual língua? Formal. Linguagem formal. Isso, em qual língua? Língua portuguesa, né? Mas a linguagem é formal, tá? Em reuniões de trabalho, entrevista de emprego, então tem que sempre se portar com educação, com a linguagem formal, falando certinho, conjugando, tá? Em documentos oficiais, cartas e requerimentos, também, tudo linguagem formal. Vocês conseguiram observar aqui que existem situações que o exemplo nos colocou, em que tratamos sobre coisas físicas e coisas, por exemplo, escrita e fala. Por exemplo, um discurso público, político, é o quê? É oratória, não é? A sala de aula também, oratória. Agora, documento oficial, carta, requerimento, é o quê? É escrito. É escrito, né? O que é para repetir? O que você tinha dito, tinha travado. Ah, tá. Eu falei que nos exemplos que o texto nos deu, é que existem dois tipos, um é falado e o outro é escrito. Exemplo, o discurso público e o político, ele exigem a linguagem formal pela oratória, pela fala. A sala de aula também, ó, conferência, palestra, tudo é fala, tudo é oratória. Já o documento oficial, a carta e o requerimento é escrita. Então, exige a linguagem escrita formal na fala e na escrita, tá? E o exemplo nos trouxe isso. Tudo bem? Linguagem informal é usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. O que são isso? O que são essas situações? Não precisa Situações quando você chama a família para ir para sua casa ou os seus amigos. Isso, quando você está num ambiente que não te exige formalidade. Então, você vai por exclusão, tá bom? Que foi, Miguel, que você está deitado, dormindo aí? Eu não estou deitado. Tá com frio? Quem foram as duas pessoas que levantaram a mão? Vicente e quem mais? Ângelo. E o Ângelo, podem falar. Pro. Oi. A linguagem informal é que nem nas revistinhas do Cebolinha. O Cebolinha, ele troca muitas vezes o L pelo R. É mesmo? É linguagem Professora, informal. Na verdade, não é isso. É porque ele faz a linguagem formal, mas só que ele só tem um problema na língua. Mas eles falam informalmente no gibi da Turma da Mônica, tá? É uma linguagem mais simples,
Você percebe que eles usam bastante gírias, eles suprimem certas palavras. Exemplo, estou. Eles usam muito tô. Não é tô, é estou, tá? E eles usam bastante desse vocabulário informal. Quem mais que levantou a mão? Ângelo. Foi o Vicente. Pode falar, Vicente. Se a linguagem, quando você fala, essa formal, você usa em discurso, né? Você tenta falar corretamente, fala sem gírias, falar que as pessoas entendam abertamente, eu acho, Isso. né? Só que a informal você pode falar com algumas gírias, porque isso geralmente você fala assim com a família, né? Porque é família. Isso mesmo. Ó, linguagem informal, quando há familiaridade, isso aí que você falou, tá? Familiaridade entre os interlocutores, entre as pessoas que estão conversando, tá? O ambiente familiar é uma situação descontraída? Sim, é uma situação descontraída. Por quê? Porque você está, muitas vezes, até vestido com roupas descontraídas, né? Quando você está em um ambiente formal, geralmente você não está até nem vestido com roupa descontraída, você está todo, né, formal, todo arrumado dentro da formalidade, dentro de um estilo de vestimenta. E isso funciona também não só para nossa postura, para nossa roupa, como também para nossa fala, tá? A formalidade e a informalidade, ela abrange muito mais do que propriamente só a língua, a linguagem, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Pode falar, Vicente. Prof, você percebe esse negócio de roupa? Porque em casa você coloca uma roupa mais antiga porque você tá com a família. Você percebe que quando você vai, tipo, no shopping, essas coisas, você coloca uma roupa mais calça, coloca jeans, coloca tênis, coloca coisa mais bonita. Isso. Você coloca roupa mais formal. Tá certo. Quem que tá escrevendo no PDF? Não é para fazer isso, tá? O que é PBF? É isso aqui que eu tô passando para vocês, esse documento aqui. É pra fazer? Oi? É pra fazer sem prestar atenção? Não, é Não. porque tem alguém que está escrevendo aqui na tela. Ninguém tá escrevendo? Isso, eu acho. Eu acho que é o Ângelo Gabriel. O que foi, Ângelo Gabriel? Ele falou que está um pouco mal. Você quer compartilhar alguma coisa com a gente? Não, professora, eu só queria dizer Bom, que vou eu seguir a aula, tá? Características da linguagem informal. Despreocupação relativa ao uso de normas gramaticais, utilização de vocabulário simples, expressões populares e coloquialismo. O que é coloquialismo? É colocalismo, é que não tem a linguagem colocada. Um de cada vez, tá? Professora, é que a fala vocal. Oi? É que a fala vocal. Não, o coloquialismo é tudo isso que a gente já está falando. São palavras, coloquialismo são jeitos de falar que não... São jeitos de falar que não exige formalidade, tá? Utilização de gírias, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias, gestos, uso de palavras abreviadas ou contraídas, se, pra, tá, sujeita a variações regionais, culturais e sociais.
registro espontâneo e pouco prestigiado, por vezes incorreto e desleixado. Tá? Então, lembra dos quadrinhos do Cebolinha e da Turma da Mônica? Lembra que eu falei para você que tem uso de palavras abreviadas, por exemplo, o tô e o estou? Eles também usam muitas, como é que fala? Muitas gírias regionais também, porque não tem eu acho que é o Cascão. Não. Quem que falou C? Que ele é bem Cascão. caipira. Ah, o não, 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 é o Bento. Chico Bento, é o Chico Bento. O Chico Bento. O Chico Bento também, ele parece bem caipira. Então, o quê? É uso regional também. Ô, Pro, Oi. você tá aparecendo em duas telas pra mim. Uma aqui e uma aqui. É porque eu entro pelo computador e pelo celular. Ah, tá. É porque pelo computador eu vou guiando vocês aqui no PDF e pelo celular é onde sai minha voz. Ah, não tinha visto essa outra tela. Eu tô sem microfone no computador, aí por isso que eu uso duas, tá? Ah, Quando eu arrumar, eu vou usar uma só essa daqui da frente. Tá bom? sim. Então, vamos lá. Situações de uso da linguagem informal. Conversas cotidianas, mensagens de celular, chat na internet. Quando a gente vai quando nós vamos falar no WhatsApp, como que a gente fala com o colega? Informal, né? Pode falar, Vicente. Oi, Ô, você Pro, tá bem? isso é verdade, hein? A gente fala informal em conversa, celular, chat na internet, familiar, amigo. Isso aí tem que concordar, é dia a dia. Falar É com verdade. ele, você fala já nessa linguagem. Isso mesmo. Pode falar, Miguel. Mas eu já falei. Já falou? Eu não entendi o que você falou. Tipo, no celular, o meu amigo, ele manda pela mensagem, ele diz, você tá bem? É verdade. E muitas outras coisas, né? Eu quero ressaltar com vocês aqui também que a informalidade não é apenas nas palavras que a gente está escrevendo ou está falando, mas principalmente na escrita, se nós deixamos de pontuar algo também, é informal. Exemplo é o WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente coloca ponto só quando é uma pergunta ou quando é ponto de exclamação, porque conversando assim, a gente vai só mandando as mensagens e também não pontua. E a gente tem que lembrar que a pontuação também faz parte da norma culta, tá? Da língua. Então, o uso incorreto da pontuação também é informalidade da linguagem, tá? Qual que é o público-alvo da linguagem informal? O que você disse? Qual que é? Os familiares e os amigos. Isso mesmo. Miguel, tira a borracha da boca. Tô vendo você. Linguagem formal, vamos lá. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Essa frase foi escrita formalmente. Por quê? Porque Pro, Oi. que ele não falou com nenhuma gíria, usou. Ele fez a pontuação, né? Colocou vírgula, colocou tudo bonitinho, sem ter gíria, ponto errado, essas coisas que você falou pra gente. Isso. E o que mais? Ele conjugou o verbo corretamente, né? Sim. Porque, ó, o doutor Armando seguiu.
Seguiu é o quê? Verbo seguir. Quem Sim. seguiu? Ele. Então, tá conjugado correto? Tá conjugado corretamente. Chegava, encontrar, tá? Preparava. Tudo verbo que tá de forma correta. E olha aqui, ó. Vírgula. As vírgulas empregadas Ponto de forma final. correta. Então, o que que é? Pontuação, né? Sim, E o que que é isso aqui? Ponto final, final, né? sim. Linguagem informal. O doutor, ó, é doutor que tá escrito. Doutor. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Falou tipo mais caipira, parece pra mim. Ficou parecendo mais caipira. Isso. Ele Porque, suprimiu. ó, no anterior estava escrito doutor. Aí, ali só tirou e ficou doutor. Então, mas Aí o esperar. doutor está escrito de forma errada, né? Sim, esperar. Doutor nem existe essa palavra doutor, é doutor. Sim, E esperar? Esperar esperar. é a forma informal de se dizer esperar. Isso, é a forma errada, né? Não é? Mas aí a gente usa dia a dia. Esse aí na língua informal, esperar. Espera. Então, é interessante também nós fazermos a mudança, né? Por exemplo, nem sempre porque estamos em um ambiente informal que a gente tem que ficar falando, às vezes, errado, tá? Falar Sim. errado não é bonito em nenhum lugar. Então, mesmo que seja um ambiente familiar, mesmo que você esteja falando com a sua mãe e tudo mais, pode conjugar certinho o verbo, pode falar certinho, tá? Tem que falar certinho. A questão da formalidade ou da informalidade também vai além disso. Quando você está falando com a sua mãe ou com a sua família, você não precisa ficar falando palavras difíceis que te exige no discurso formal. É isso também que a gente também tem que entender, tá? Quem levantou a mão? Ângelo. Oi, Ângelo, pode falar. Eu tava aqui comendo e o meu cachorro, ele veio e subiu aqui em cima da cama. Ah, é? Deitado, o cachorro subiu. Aqui, ó. Tá. Que gracinha, tá certo, então. Quem mais levantou a mão? Foi o Vicente. Ele também levantou. Eu acho que o Vicente já falou, né? Eu Então, já aqui, falei, eu só esqueci de baixar a mão. tá certo. Então, nós temos o esperar, né? Que já falamos, tá escrito de forma errada. E temos o nisso. O que que é nisso? Nisso é como se fosse tipo enquanto. Ele seria o do enquanto, né? Mas eu quero saber o que que é o nisso. Porque o nisso é a contração de uma palavra com a outra. Enquanto? É. Enquanto? Porque eu falei nisso. Nisso é forma informal de se falar enquanto. Não, o Aê! nisso é a contração do em e isso, tá? Vocês têm que lembrar disso, tá bom? William falou isso e disso. E eu falei lembrar disso, né? Então tem que lembrar. E aqui, nessa fala, ele tá usando para substituir o enquanto, tá? Da forma que vocês falaram, tá certo. Mas o nisso, eu quero que vocês lembrem que é a contração de em e isso. Em mais isso, tá? Próximo, exercício. Vamos lá. Nesta carta,
que é a redação de uma garotinha à sua mãe, Drummond apresenta-nos a personagem falando da escolha do presente para o Dia das Mães. Observe como a estruturação do texto escrito aproxima-se do jeito de falar cotidiano de uma garota, mais ou menos de sua idade. Carta a uma senhora. A garotinha fez esta redação no ginásio. Mami, hoje é Dia das Mães e eu desejo-lhe milhões de felicidades e tudo mais que a senhora sabe. Sendo hoje o Dia das Mães, data sublime conforme a professora explicou o sacrifício de ser mãe, que a gente não está na idade de entender, mas um dia estaremos. Resolvi lhe oferecer um presente bem bacaninha e fui ver as vitrines e li as revistas. Pensei em dar à senhora o radiofono, Wi-Fi de som estereofônico e caixa acústica de 2 alto-falantes, amplificador e transformador, mas fiquei na dúvida se não era preferível uma TV legal de cinescópio multireacionário, som frontal, antena telescópica embutida, mas o nosso apartamento é um ovo de tico-tico. Talvez a senhora adorasse o transistor de 3 faixas de onda e 4 pilhas de lanternas, bem simplesinho. Levava para a cozinha e se divertia enquanto faz comida. Mas a senhora se queixa tanto de barulho e dor de cabeça, desisti desse projeto musical. É uma pena. Enfim, trata-se de um modesto sacrifício de sua filhinha em intenção da melhor mãe do Brasil. Que loucura esse texto, né? Sim. Não. Falei de Astro... cozinha. Tem mais? Calma aí. Falei de cozinha. Estive quase te escolhendo o grill automático de 6 utilidades, porta de vidro refratário e completo controle visual. Só não comprei-o porque diz que esses negócios eletrodomésticos dão prazer uma semana. Chateação o resto do mês, depois encosta-se eles no armário da Copa. Como a gente não tem armário da Copa nem Copa, me lembrei de dar um serve de copa, despensa e bar, chapeado de aço, tecnicamente subdesenvolvido. Tinha também um conjunto de cozinha de pintura porcelanizada, fecho magnético ultra silencioso, puxador de alumínio anodizado, um amoreco. Fiquei na dúvida e depois tem um refrigerador de 17 pés cúbicos integralmente utilizáveis, congelador cabendo um leitão ou peru inteiro. Esse eu vi que não cabe lá em casa. Saí dessa. Me virei para a máquina de lavar roupas, sistema de tambor rotativo, mas a senhora podia ficar ofendida de eu querer acabar com a sua roupa lavada no tanque. Alvinha que nem pomba branca. Mami esfrega e bate com tanto capricho enquanto eu estou no cinema ou tomo sorvete com a turma. Quase entrei na loja para comprar o aparelho de ar-condicionado de 3 capacidades. Nosso apartamentinho de fundo embaixo do terraço é um forno. Mas a senhora vive espirrando, o melhor é não inventar moda. Mami, o braço dói de escrever e tinha um liquidificador de 3 velocidades. Sempre quis que a senhora não tomasse trabalho de espremer laranja. A máquina de tricô faz 500 pontos, a senhora sozinha faz muito mais. Um secador de cabelo para mami, gritei. Para mami, gritei com um capacete plástico, mas passei adiante. A senhora não é desses luxos. E a poltrona anatômica me tentou. É um estouro, mas eu sabia que minha mãezinha nunca tem tempo de sentar. Mas o quê? Ah, sim, o colar de pérolas acetinada, caixa de talco de plástico perolado,
par de meias. Acabei achando tudo meio chato. Tanta coisa para uma garotinha só comprar e uma pessoa só usar, mesmo sendo a mãe mais bonita e merecedora do universo. E depois, mami, eu não tinha nem 20 cruzeiros. Eu pensava que na véspera de Dia das Mães a gente recebesse, não sei como, uma carteira cheia de notas amarelas. Não recebi nada e te ofereço este beijo, bem beijado e carinhosão de tua filhinha Isabel. E aí? Foi um monte de Muito confuso. E o que vocês perceberam? Vamos falar sobre o texto. Vamos lá. Vamos lá nas questões. Vamos lá. O texto se inicia com... Oi? Que horas é o intervalo? Você sabe que hora é o 10 e intervalo. 15. 13 e 15, intervalo nosso. O intervalo é 9. 9 e 15. 9? 9 e 15 é o intervalo. Confundi, então. 9h15, o intervalo. Ué, mas são 9 e 9? Ah, não, a aula vai acabar. Vocês estão com pressa do intervalo? Eu não, Eu não. Oi? eu estou bem. Assim. A gente vai fazer? Falou bem baixinho. Fala de novo para eu entender. Se daí o texto se inicia. Agora a gente vai ter que fazer isso ou só nessa parede? Nós vamos comentar sobre o texto, fazer as questões. Tá? Tá. Então, vamos lá. Primeira questão. O texto se inicia com o narrador ou com a fala da personagem? Narrador. Narrador. Adoro. Narradora. Foi o narrador. Narrador? Sim, narradora. Narrador. E o que está escrito? Onde que é? A garotinha fez a redação no ginásio. Mami, Fez hoje é o essa dia das... Ginásio, isso mesmo. Escreva 4 presentes que a menina queria dar à mãe. Quais são os 4? O refrigerador, o liquidificador, o 2. ar-condicionado O e grilo o fogão. Fogão? Fogão? Fogão. Eita, Anderson. Miguel. É Miguel. Ah, é Miguel? É Miguel. Nossa, meu avô que se chama Anderson. Cadê o fogão? Fogão, eu não sei. Ah, o grilo meu Thiago, Tem o grilo automático. Tá a porta aqui. de vidro. Liquidificador, o ar-condicionado. Ixi, teve muito presente que ela falou, né? Então, A máquina de Então lavar tá roupa. certo. Isso mesmo, foram os 4. não. O primeiro e o terceiro parágrafos trazem informações a respeito da saúde da mãe. Quais são essas informações? Primeiro e terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Hoje é o dia das mães e eu desejo-lhe milhões de felicidades e tudo que a senhora sabe. Não, sacrifício não é. Tem aí de lavar louça, acho que não é. Putz, onde tá? Qual que é? Lavar a louça, não. Não, não. Uma TV? Não. Uai, gente. Ué, mas Vocês tem mais entenderam a coisa. pergunta?
Vocês entenderam a pergunta? Ó, olha a pergunta. O primeiro e o terceiro parágrafos trazem informações a respeito da saúde da mãe. Não é liquidificador. Cadê a saúde da professora, às mãe? vezes ela fica feliz com o Cadê liquidificador, a aí mostra os saúde da sentimentos dela. minha? Ah, eu acho que você não entendeu certo a pergunta. Ginásio de Dia das Mães. Eu acho que você estava na pergunta anterior, que perguntava do eletrodoméstico. Não, eu nem falei isso. A lavadora de roupa. Gente, lavadora de roupa não é saúde. Vamos lá. Vou deixar você pensando. Mami, hoje é um dia das mães, eu lhe desejo. Ah, tá. Porque ela milhões se de queixa de dor de felicidades. cabeça. Isso, a dor de cabeça, gente. Meu Deus, eu já tava pensando que a saúde era liquidificador, não tinha mais. Eu que Liquidificador. eu que Ela ia tava bater várias emoções na cabeça. Eu que tô ficando com dor de cabeça com essas respostas de vocês. Vamos lá. A melhor terceiro. resposta, no liquidificador. Então, vamos deixar o terceiro parágrafo para depois do intervalo? Amo. Yes! Então, até daqui a pouco, tá? Ué, vai acabar a Meet? Não, Ah, tá bom. Esqueceu. professora. Oi. Você Então, tá vamos lá. É que as duas ao mesmo tempo, coloquial e Informal. informal e formal ao mesmo tempo. Não é que ao mesmo tempo é formal e informal, mas o texto é informal, só que da mesma forma ele pode apresentar palavras técnicas, porque ele está informando sobre as coisas, Ô, certo? professora, eu falei isso, você nem ligou. Eu liguei, sim. Mas eu falei, você não falou que tava certo. Eu falei que estava certo que você falou. Ah, então beleza. Então eu que não ouvi. Eu falei que estava certo. Você foi o único que estava completando a palavra comigo, a frase comigo. Tá E bom. às vezes a professora fala as coisas aqui para vocês e não é para todo mundo, tá? Às vezes eu chamo a atenção e não é para todo mundo. É para alguns que não estão prestando atenção, tá bom? Tá Mas bom. eu tô vendo quem está prestando atenção, ok? Então vamos lá. Se a linguagem do texto é coloquial, como que explica a presença de termos técnicos, como cinescópio, vidro refratário, porcelanizada, alumínio anodizado e anatômica. Como que explica? Explica porque eram as características dos eletrodomésticos. Miguel, você não quer sentar na cadeira certinho, não? Professora, Oi. é que, como você disse, só porque a linguagem do texto é informal, não quer dizer que só é simplesmente sem um vocabulário rico. Isso, tem as características dos eletrodomésticos que ela sabia, certo? Certo. Só que não deixa de ser um texto informal. Por quê? Porque não tem pontuação adequada. Lembra que a gente estava lendo e não tinha vírgula, não tinha pausa? Ela escrevia tudo direto? Então, ela usa gírias também, por exemplo, mami. O que é mami? Mãe, mas só em inglês. É mãe, mas é uma gíria, porque não está escrito nem em português, certo? Certo. O que mais? Sim. Lembra que quando a gente vai falar uma palavra em outra língua também tem que colocar aspas? Lembra na aula de pontuação que a Pro falou isso? Sim. Não lembro não, porque eu não tava. O que é o ovo de tico-tico? Ovo de tico-tico é uma gíria. É um ovo Uma de tico. gíria também. Igual Gíria tá falando o quê? Ó? Mas o nosso apartamento é um ovo de tico-tico. O que é? O que significa? É que é muito pequeno. Pequenininho, isso.
Tem Tô muitas batendo aqui do outras, martelo. né? Então, é um texto informal. Todo mundo entendeu? Sim. Pode Sim, passar para a desculpa, tá próxima? falando com o microfone fechado. Pode passar para a próxima? Pode. Pode. O recurso de colocar... A 8 agora, tá? O recurso de colocar lado a lado lado a lado expressões coloquiais e termos complicados de sentido inatingível chama atenção para um problema real que ocorre numa sociedade tão cheia de contrastes como a nossa, onde uns são tão pobres e outros tão ricos. Comente e escreva. Professora, O que isso quer dizer? Então, vamos lá, entender primeiro a pergunta. O recurso de colocar lado a lado expressões coloquiais e termos complicados de sentido inatingível. O que é isso que aconteceu? É quase igual ao que a gente viu na pergunta número 7. Por quê? Porque ela usou adjetivos e colocações muito avançadas para os objetos que ela via. Por quê? Porque ela era uma pessoa simples, ela não tinha dinheiro para comprar aquilo, mas ela sabia da tecnologia que existia naquele produto. Oi. É como se você quisesse construir alguma coisa, tipo, construir uma casa na árvore. Mas você é só uma criança e não consegue fazer. Você tá pensando em uma coisa que você tem que ter anos, entendeu? Tem que juntar para conseguir. Isso, tem que ter estudo para conseguir montar uma árvore, né? Então, ou montar uma casinha na árvore. Fazer uma árvore de metal. Montar uma árvore não vai dar, né? Montar uma árvore, você vai ter que pegar madeira dela, sei lá como é que faz. Vai ter que pegar super bonder. Cortando as toras, assim, e colando. Então, vamos lá. Então, o que é esse contraste que ele diz no texto? É mesmo ela sendo pobre, ela sabia da tecnologia presente em todos os eletrodomésticos que ela estava vendo, tá? Sim. E isso é o quê? É um problema que chama a atenção. Por quê? Porque temos mais pessoas que são de baixa ou média renda do que pessoas ricas, certo? Só que todos têm acesso à tecnologia, todo mundo quer um celular com mais tecnologia, um eletrodoméstico com mais tecnologia e tudo mais. Oi, Vicente. Todo mundo quer. E ainda nesses celulares que chegou o celular dobrável, aquele celular que você dobra, eu vi um anúncio de um computador que tava assim, ó. Tava assim, né? Um computador normal. Uhum. Aí ele dobrou assim. Agora parece um refletor de luz que, tipo, você conecta com o celular e ele mostra no aparelho. Nossa Senhora. A gente não pode ter, mas a gente vai saber o que é aquilo. Vou inventar um robozinho que anda e você coloca o celular e conversa com ele. Aí ele vai andando pela casa igual Então é esse o contraste que o texto quer mostrar, certo? O que é contraste? Contraste O contraste. Né? Nossa, eu travei. É a diferença. Então é isso que é para a gente comentar, tá? Onde uns são tão pobres e outros são tão ricos. Porque quem é rico tem mais acesso à tecnologia. Quem é pobre tem menos acesso. Por isso que a gente tem que estudar, trabalhar para a gente poder conquistar as coisas. A gente, os ricos podem ter mais dinheiro, mais tudo, mas a inteligência vem de você. É mesmo, é verdade. Só que o que o texto quer mostrar? Quer chamar a nossa atenção por conta desse contraste da nossa sociedade, entendeu? Professora, o rico ele tem Calma, um por vez. Um por vez. As meninas estavam falando. O rico, ele tem casa chique, o pobre não. O pobre tem uma casinha normal. Isso, com menos tecnologia, certo? Isso. O rico É esse tem uma
E é esse o contraste, então, que o texto pediu para a gente comentar e escrever, tá bom? Vocês estão anotando aí? A 8? A 8. Você sempre disse para não anotar, mas tá bom, né? Não, mas se quiser anotar, pode anotar. É só para o estudo de vocês. O que o Vicente falou é muito interessante. Por quê? Porque eu conheço muita gente que fala, entre aspas, mais melhor. E, tipo assim, eles estudam nas escolas melhores que tem. E, tipo, tem gente que é baixa renda e consegue melhor aprendizado que eles. Professora, ele tá falando de mim porque eu ouvi Vicente, não Vicente. Eu ouvi Não, outro nome. ele falou de você, ele falou que conhece pessoas. Professora, assim, tem muita gente que tem dinheiro de sobra e mesmo assim não se dedica para poder aprender, para ter um vocabulário muito melhor do que ele tem. E às vezes as pessoas que têm baixa renda se esforçam, tentam, aprendem, estudam em escolas boas e aprendem com Então, vai muito do quê? Do nosso esforço. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Quarta-feira, 10 da manhã. Se esforçando, não é? Sim. esforçando. Então, porque vocês são o nosso futuro, vocês vão mudar a situação do Brasil. Vocês já pensaram para pensar nisso? Vamos ser os mudadores do Brasil? Isso mesmo. Eu quero ser médico, então eu ajudaria, eu com certeza ajudaria, tipo, pessoas do Brasil, por exemplo, se eu viajasse para outro país, eu ajudaria as pessoas daquele país, eu conseguiria ajudar bastante Eu não pessoas. quero ser nada, eu não tenho ideia. Vicente. Não, mas ainda você é novo, tem muita coisa para você descobrir das coisas que você gosta e do que você vai querer, tá? Não precisa ficar preocupado com isso agora. Você pode decidir depois. Eu decidi bem depois o que eu queria ser, o que eu queria estudar, tá bom? Pode ir para a próxima. Quem levantou a mão, pode falar. O Ângelo. Professor, eu queria ser policial. Isso, olha só. Então tem que estudar para ser policial, para passar no concurso. Eu queria ser paleontólogo. Eita, esse é difícil. Eu quero ser médico, militar. Tem que fazer... O que tem que fazer para ser paleontólogo? Estudar sobre fósseis, aprender a fazer a medida do carbono 14. Isso mesmo. É só acreditar, se dedicar que você vai conseguir, tá bom? Professora, Oi. eu tinha um cachorro, aí eu falei pro meu pai, eu tenho um negócio e eu quero ser veterinária. Aí meu pai falou, tá bom. Aí do nada agora eu tenho 6 cachorros, porque tudo que é cachorro que minha tia, a cachorra da Pio, pega. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Já me falaram que se você fazer um concurso, não sei se é um concurso, tipo uma prova, acho que federal, você consegue fazer uma faculdade sem mesmo fazer ensino médio? Tipo, entrar direto numa faculdade? Supletivo? Supletivo? Não, não é supletivo, mas eu vou pesquisar certinho sobre isso para te dar uma resposta melhor, tá? Mas tem gente que consegue fazer esse salto aí, mas não é muito comum no Brasil por conta que a gente segue para não ter pessoal que quer pular, sabe? Pular fase e tudo mais, porque como é que fala? Cada fase da vida, cada ano da escola é uma idade nossa. Então, a gente segue esse planejamento porque tem um estudo feito atrás disso, por trás, para explicar que, por exemplo, naquela idade tem determinadas coisas a aprender, entendeu? Então, por isso que naquela idade, não pula fase. Mas existem crianças que são bem mais avançadas e que daí acabam pulando todas essas fases.
Mas eu vou pesquisar melhor para poder te responder como que funciona essa questão de ter uma escola ou uma prova que passa direto para a faculdade e tudo mais, mas é bem complicado isso aí. Deve ser Tá. ruim passar direto, né, professora? Porque às vezes você tem que estudar mais e aí você vai direto para a faculdade e você perde vários anos da sua vida que poderiam ser mais interessantes. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma amiga dele que ele gosta muito. Só que ele ia fazer essa prova aí que ela falou. Como que é o nome da prova? Ah, não sei. Federal, eu acho. Enfim, aí ele ia pular, só que ele conheceu ela. Então ele poderia ter perdido vários anos de amizade e ter só pulado uma parte da vida, que poderia ser muito mais interessante. Isso mesmo. Então, vamos lá. Já pulei de ano. Leia as frases abaixo e classifique-as em formal e informal. Vamos lá. Oi, coitada, a pobre da galinha foi pro beleléu. É formal ou informal? Informal. Informal. Conotativo. Informal. B, a pobre galinha foi morta, cozida e colocada à mesa. Formal. Formal. Denotativo. C, a minha tia morreu, deu com a panela. Nossa, piada. Informal. Informal. D, estou de luto. Minha tia morreu em um acidente doméstico. Formal. Não, Denotativo. Formal. E, ela não dá importância à indefinição. Sempre é otimista. formal. Denotativo. Formal. Formal. F, ela não tá nem aí. Tá mesmo pra lá de contente. Informal. Informal. Isso mesmo. Nós vamos entrar agora. O que é isso aqui? Exemplo do nome. Professora, Oi. uma pergunta, qual que era a primeira? A da informal ou formal? Foi informal. É informal a. Conotativo. Tá bom, então. Não real. Beleléu. Oi, coitada. Beleléu não é palavra muito assim. Beleléu Eu acho informal. Bem. Foi pro beleléu. Mas é mais que fala isso. Agora nós vamos entrar entre relação entre sentido e contexto, tá bom? Tá bom. Tá bom. Professora? Alguém tem alguma dúvida? Formal e informal? Não. Professora, a gente pode ler quando tiver algum texto? Deixa que eu vou acompanhando para vocês. Tá bom, obrigada. Aí qualquer coisa eu falo para vocês lerem, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Relação entre sentido e contexto. A língua materializada pelas... Desculpa, olha, eu já estou lendo errado aqui, ó. Então vamos lá. A língua materializada pelas diferentes situações de comunicação cumpre uma finalidade mediante as relações estabelecidas entre os interlocutores. Assim, é imprescindível dar a definida importância ao como dizer. Sim, porque a mensagem precisa ser materializada de forma clara, precisa, sem muitos rodeios, evitando a duplicidade de sentido, que é a ambiguidade, e outros vícios de linguagem. Quais são os outros vícios de linguagem dentro da ambiguidade? Quando a pessoa é prolixa, né? Que ela
que ela rodeia, rodeia, rodeia e não consegue falar. Ah, tá. Sabe quando alguém vai te falar alguma coisa, ela fica, então, porque eu queria te falar uma coisa, não sei se você tá nervoso, não sei o que, não sei o que. Aí você fala logo. Ah, tá. Quando a pessoa tá, tipo, Vai direto ao Enrolando. enrolando. Essa é a palavra. Enrolando. Quando a pessoa enrola, não consegue falar, ou, por exemplo, rodeia, 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 fala um monte de outras coisas e não fala no principal. Isso é ser prolixo, tá? Quando a pessoa é prolixa. Às Oi, vezes é Nick. até de propósito para fazer brincadeira. Chata, Às vezes né? até é, né? Chata. É. é chato. Não, isso é muito bom também para fazer brincadeira, para irritar seu amigo. Daí você fica dizendo isso, e quando você vai dizer o que é de verdade, você diz, esqueci, e vai embora. Só Ou pra você isso, inventou tá, uma coisa Miguel? muito É pouquinho. É Ai, isso, meu toquinho caiu no chão. Tipo, entendi, beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vendo Amigo, o pôr do isso que eu ia sol. te falar. Olha lá o quadrinho. É isso. Vendo pôr do sol. Vendo Vendo pôr do Pôr do sol. sol. Ele vem de pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele fala, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aí ele grita, vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Aí ele fala. Então, o que significa isso? Ele está com uma placa. Do quê? Pôr do sol, é que ele está vendendo o pôr do sol, praticamente. É que o moço, ele entendeu que ele está vendendo o pôr do sol. Mas Então, ele tá olhando, tipo, vendo. Então, esse vendo que ele está falando é do verbo quê? Tá escrito assim. Informal, eu acho. Dizendo, É do verbo ver. É do verbo ver, não é do verbo vender. É ver. Tá bom? Então, qual que é qual que é o verbo que ele está usando? É o verbo ver, não é o verbo vender. Então, ele está conjugando o verbo ver, tá? Vendo. Então, o que ele está fazendo? Vendo o pôr do sol. vendo o pôr do sol. Ele não está vendendo o pôr do sol. Isso. A realização da comunicação depende de 6 fatores. Veja cada um com suas características. Então, vamos ver as características? Sim. Emissor ou locutor é quem fala ou transmite a mensagem a alguém. Tá. Então, emissor vem da palavra emitir, vem do verbo emitir. Tá? Então, quem emite? Quem fala ou transmite a mensagem a alguém é o emissor. Receptor ou interlocutor. Recebe a A mensagem. mensagem comunicada pelo emissor. Isso mesmo, quem recebe a mensagem. Quem recebe a mensagem comunicada pelo emissor. A mensagem é o quê? Informação que o texto transmite ao emissor. Isso, é a informação. O que é isso aqui? É uma informação que ele está passando. Código é o sistema de sinais que permite a compreensão da mensagem. Qual que é o código que a gente usa? Os tracinhos. Qual que é o código que a gente usa aqui? É os tracinhos? Que mostra quem Não. tá... Qual que é o código usado aqui? O código. O código é... Vendo o pôr do sol. Não, é a língua portuguesa escrita, né? A placa? Está vendo.
Qual que é o código? Sistema de sinais que permite a compreensão da mensagem. É a Então, placa, Qual que é o professora? sistema de sinais aqui? É a língua portuguesa escrita, certo? Sim. Certo. Então, esse é o código. Quando a pessoa fala por libras, ou quando a pessoa está falando, qual que é o código que eu estou usando aqui com vocês? Língua Palavra. portuguesa. Palavras também. A fala, isso, a fala. Canal, o meio empregado para o envio da mensagem. Qual que é o meio que eu estou utilizando? Internet, né? Ouvido. O Zoom. Referente é o contexto. E o referente ao contexto ou o assunto da mensagem. Qual que é o assunto dessa mensagem aqui? Dentro Que ele Vendo tá vendo o pôr o do sol. sol. Isso mesmo, vendo o pôr do sol. Isso mesmo. Então, esses são os 6 fatores, tá? E como que funciona isso? O comunicador, que é o emissor, transmissor, codificador, remetente, ele é locutor, falante, tá? O comunicador, ele é tudo isso. O que que é o canal? Mensagem. O canal que ele utilizou para passar a mensagem. E é por meio do quê? Código. Professora, Oi. ele está pedindo se ele pode beber água. Não é pós, é Pode. pós. Isso. Tem que corrigir, é posso. Pode ir. Vai rápido, vai e volta. Então, quem que é o recebedor? É o receptor, que é o destinatário ou descodificador, interlocutor, ouvinte, tá? Então, como que é o código? Tem o código verbal, que é a fala ou escrita, escrita, e o não verbal, que é o quê? Gesto, expressão fisionômica, mímica, dança, tudo isso é comunicação, mas é uma comunicação o quê? Comunicação não verbal. Pode tomar água, tá? Mas vai e volta rápido. Canal. Canal natural, são os órgãos sensoriais. Que são isso? Isso. Lembra dos 5 sensores? Quem lembra? Tato, Tato, Paladar. Audição, Paladar. visão e audição. Ó, tato, olfato, audição, paladar e visão. É isso. Isso. Isso mesmo, tá? E o canal tecnológico, aí o espacial, rádio, internet, telefone, fax, televisão, e o temporal, textos, fotos, livros, fitas gravadas. Então, qual que a gente está usando? Canal tecnológico espacial, por via da internet. É código verbal, fala, e canal tecnológico espacial por meio da internet, tá? Esse é o que a gente está usando agora. Por quê? Porque eu estou falando com vocês por meio da internet, certo? Sim. Certo. Exercício. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal é? O canal é... Ó, O código, Pro. conversa com quem? Com a filha. A fala. Fios de telefone? Pelo que ele conversa? É fala. Pelo celular, pelo telefone, não é? Pelo telefone, você já viu usarem Eu acho que é celular? C.
Qual que é o canal? A Paula, canal. Fora. Qual que é o canal que ele utilizou? Fio de telefone. Fio de telefone. Não, mas eu Fio de quero que telefone. falem ali, ó. Canal Telefone, telefone. tecnológico espacial por meio do telefone, certo? Sim. Então, qual que é o canal? C. Telefone. Fio de telefone. Isso mesmo. Próximo. Assinale a alternativa incorreta. Então, tem que falar o que está errado, tá? Ó, sempre que vocês forem fazer questões, procurem marcar quando estiver no enunciado pedindo o incorreto, para vocês não confundirem, tá? Porque geralmente a gente vai no que é na correta e tem várias alternativas corretas e uma incorreta, e essa que é a certa, tá bom? Então, sempre que tiver uma pergunta e tiver escrito lá, assinale a alternativa incorreta, vocês grifem bem essa palavra para vocês não esquecerem que é para marcar que está errada, tá? Para não confundir. Então, vamos lá. A. Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o significado. É certo ou errado falar isso? Acho que é errado. Por que que é errado? É certo. Tá certo. Por isso que existe o descodificador, que ele descodifica o código. Nossa, que palavra difícil. Descodifica o código igual o código Morse. Descodificado. Mas, ó, olha só a afirmativa. A afirmativa está falando assim, ó, que só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o significado? Não. Não, Não, né? Por quê? porque ela pode receber de várias formas, como a escrita, como telefonema ou como código. Não, ó, olha só. Ele tá afirmando aqui que a comunicação só existe quando quem está recebendo a mensagem entende a mensagem. Então, a resposta é não. Por quê? Porque mesmo sem você entender a mensagem, a comunicação ela está estabelecida. Eu estou me comunicando. Mesmo que ninguém entenda do que eu estou falando. Sim, Mas por a isso comunicação... porque ele descodifica e aí ele entende o que está sendo escrito ali, ou dito. Mas mesmo que ele não descodificar a mensagem, mesmo que ele não entenda a mensagem, a comunicação está sendo feita, tá? A comunicação está sendo feita. Eu achei que era se ele estava entendendo. Mas a comunicação está sendo feita. Do mesmo jeito. Isso. B. Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. E aí, é preciso ou não preciso? Opa, o que eu fiz? Incorreto, isso aí tem que conhecer. Tá correto. Tá correto. Ela acabou de dizer que eu só tenho que entender a fala. Eu não preciso. Ó, Eu falei tudo errado. Não olha preciso entender, mas Tem no áudio. para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. Como que isso não é preciso. Não é preciso ou é preciso? Me responda. Agora desmontou tudo. Não é preciso. Não é preciso? É preciso. Não é preciso. não é preciso? Eu sei. Tá É preciso. E agora? Não é preciso. Não é, professora. Não é preciso? Não. Não é preciso. Não. Vou
Até eu tô confundindo nisso, acredita? Tem a foda forte. Do nada. Tem gente falando que tem gente falando que não. Você falou que agora Vamos fazer uma votação assim, professora? Quem vota que não precisa? Não precisa. Eu. eu. Quem 2. vota que precisa? Eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa. Pronto, Eu acho que não precisa, precisa. ganhou, bro. Eu acho que não Não precisa. precisa. Viu? A votação Ó. já tá encerrada faz tempo. Mas vamos lá, ó. Aqui em cima, vamos lá na A de novo para vocês entenderem, ó. Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o significado da mensagem. Ela não precisa entender o significado. Só que como que ela vai se comunicar com alguém? Como que ela vai entender o significado da mensagem sem conhecer o código? Porque, ó, lembra que o código é esse aqui, ó. Verbal e não verbal, código verbal e não verbal. Se ele não conhecer o código, ele não entende a mensagem. Precisa conhecer o professora. Certo? Então, quando fala para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código, tá errado. Porque ele precisa conhecer o código para poder entender a mensagem. Sabia que era ao contrário, mas todo mundo foi e fez junto. Agora, na A, olha só, é a comunicação. O que é comunicação? É aqui, ó. Fala, tipo, a fala. Ó, o que é comunicação? Você pode não entender o que a pessoa quis dizer, mas tem uma comunicação porque ela se comunicou. Já na B, para entender o significado da mensagem, a gente tem que saber o código. Só que quando ele fala que não é preciso conhecer o código, tá errado. Então, é a incorreta. Vocês conseguiram entender? Sim. Desculpa, eu confundo, achei que meu microfone tá aberto, só que na verdade tá fechado. Mas ficou confusa essa, né? Pro, é que quando eu vou falar, eu não lembro que meu microfone tá fechado, aí eu tenho que ligar ele e falar de novo. Tá bom. Então, vamos lá. C. As mensagens podem ser elaboradas com vários códigos, formados de palavras, desenhos e números. É verdadeiro ou falso? Verdade. Verdade, desculpa, Fiji. Verdade, né? Porque, olha aqui, os códigos. Fala, escrita, aí, não verbal, gestos, expressão fisionômica, mímica, dança, tá? Pode usar tudo isso aqui dentro de uma Dá pra usar. comunicação, tá bom? Para a D, agora a D. Para entender bem um código, é necessário conhecer as suas regras. Tá certo ou tá errado? Sim, Tá certo. Porque a gente tem que... Porque para entender o código, tem que conhecer as regras daquele código, né? Como que eu vou entender alguém que está falando em Libras, sendo que eu não sei Libras? Então, né? Ô, Pro, imagina que você tá na Espanha e você só fala português. Como é que você vai se comunicar lá? Só É se verdade. tiver um tradutor. É mesmo. Ou se você souber falar
espanhol. língua. Isso. Tá bom? Então, e Mas isso conhecendo requer os elementos- muitos anos de treinamento. É a mesma coisa que você falar para um surdo ouvir uma música, ele não vai entender nada. Não vai entender nada. E É verdade. conhecendo os elementos e regras de um código, podemos combiná-los de várias maneiras, criando novas mensagens. É verdadeiro ou falso? Sim, pode. Verdadeiro, né? Então, a incorreta é a B mesmo, né? Sim. Próxima. 3. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se essa pessoa tivesse aceitado fazer essa palestra, seria um fracasso. Por quê? Porque primeiro, ele não tem essa língua, e segundo, o castelhano tem muitas diferenças do português. Por exemplo, Calma, Vicente. O Arthur está falando. existem vários tipos de espanhol. Não espanhol, mas castelhano, espanhol, argentino, dentre outros. Mexicano, tudo mais. E na língua do mexicano e espanhol, você pode ver que o ponto deles é usado diferente. Por exemplo, quando você usa o ponto de interrogação, no deles o primeiro fica certinho e o outro fica de cabeça para baixo. É verdade. Por quê? Porque a língua é diferente, né? Dentro do espanhol, existem outras variações, igual você falou, que modifica a língua conforme o país, certo? Igual o português, em Moçambique fala português, que é na África. Lá em Portugal fala português. Mas são várias mas é um português com algumas palavras diferentes. Vicente, quando alguém está falando, você tem que esperar. Eu já vi que sua mão está erguida, eu já vou dar a palavra para você, só que você tem que esperar, tá bom? Não pode falar com ele. Mas ele tá toda hora, espera, o coleguinha tá terminando de falar. Então, e existem várias variações de língua, japonês, dentre outros. Isso mesmo. Então, vamos lá. Pode falar, Vicente. Aí na resposta não dominava o código. Porque, como você falou... Então, vamos lá. Uma pessoa temporário. para uma palestra em espanhol. Ela sabe falar espanhol? Não, ela não sabe. Então, se ela não sabe falar espanhol, ela não ia conseguir fazer a palestra. Exato. Se ela não consegue falar, ela não domina o canal, não domina o código, não conhecia o referente, não conhecia o receptor ou não conhecia a mensagem. O código. Vamos lá. Não. O código verbal fala, certo? Uhum. É o código. Então, é a B. Código. Um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Faz um gesto pedindo para ele parar. Neste trecho, o gesto que o guarda faz para o motorista parar, podemos dizer que A, o código que ele utiliza, B, o canal que ele utiliza, C, quem recebe a mensagem, D, quem envia a mensagem e E, o assunto da mensagem. Então, o que é esse gesto? Eu acho que é canal. Canal recebe a mensagem. Minha cachorra tá muito importante. O gesto que o guarda faz. Ele utiliza um código porque é não verbal. Porque ele geralmente faz assim como... É o quê?
Realmente ele abre a mão e fala assim, e tem um apito e faz... tsh. O gesto é o quê? O código? Isso. É o código. É o código não verbal. Isso, é o código não verbal, isso mesmo. Cadê o código que ele utiliza? Gente, então encerrou nossa aula, tá? Vocês estão com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Professora, como eu cheguei... Professora, como eu Oi. cheguei depois, a senhora pode me explicar o que seria o código? Vamos lá. Pode parar de riscar a tela. Ó, a realização da comunicação, ela depende de 6 fatores. Quais são esses fatores? A emissão, a recepção, mensagem, o código, o canal e o referente ao que esse texto se comunica. Então, o emissor é o locutor, é quem fala ou transmite a mensagem a alguém. O receptor é quem recebe a mensagem comunicada pelo emissor, que é o interlocutor. Mensagem é a informação ou texto que é emitido. O código é o sistema de sinais que permite a compreensão da mensagem. Canal é o meio empregado para envio da mensagem e o que é referente? É o contexto ou o assunto. Aí ele explica aqui que o comunicador ele pode emitir, transmitir, codificar, remeter ou falar uma mensagem. E o receptor, ele recebe, ele é o destinatário final que descodifica a mensagem, ou o ouvinte. Aí, para poder falar, para a mensagem poder chegar para o comunicador enviar sua mensagem ao recebedor, ele se utiliza do canal que tem um código para que seja passada a mensagem. Esse código, ele é da comunicação verbal ou não verbal. Lembra que a gente estudou na aula passada, retrasada, acho que foi, sobre a comunicação verbal ou não verbal. A comunicação verbal é o código. O código é a comunicação verbal ou não verbal. A verbal é a fala ou a escrita. E a não verbal é o gesto, expressão fisionômica, mímica e dança. Então, dentro de uma mesma comunicação, a mesma utilização do código, eu posso estar falando, então é uma comunicação verbal, e eu também tenho as minhas expressões e tenho os meus gestos. Então, pode ser que tenha comunicação verbal e não verbal, ou só não verbal. Tem as 3 formas, tá? O canal é o canal natural, que são os órgãos sensoriais, que são os 5 sentidos. Quem lembra? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Isso mesmo. E é o gustativo, que são os órgãos sensoriais. O outro canal é o canal tecnológico, que daí é o espacial ou temporal. O espacial é rádio, internet, telefone, fone, fax. Fax e televisão, falei errado. E o temporal são os textos, fotos, livros, fitas gravadas. Exemplo, eu escrevo uma carta, essa carta é um canal tecnológico temporal. Por quê? Porque ela fica ali no tempo, certo? E o que a gente está utilizando hoje de código? Eu estou utilizando código verbal, que é a fala, e também o não verbal, que é a dança, gestos e tudo mais. Eu não estou dançando, mas eu estou fazendo expressão fisionômica, gesto, tá bom? Então, eu uso os 2. Qual que é o canal que eu estou utilizando para falar com vocês? É o canal tecnológico, temporal, ou E você também espacial, desculpa.
Canal Tecnológico Espacial. Por quê? Porque é via internet. Certo? Entendeu? Certo. Entendi, professora. Obrigada. Então tá bom. Pessoal, tá todo mundo liberado, tá? Desculpa. Podem sair. Eu só estava dando a explicação para Ana, tá? Tchau, Pro. Beijo. Ah, Até pronto. a aula que vem, até quarta que vem. Prestem bastante Até. atenção nas redações, tá?